amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Só que antes de tudo, vamos orar, né? Pedir a permissão de Papai do Céu. Coloca as nossas mãozinhas assim, fecha os nossos olhos. Vamos lá? Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te pedimos, Papai, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família e todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá? Hoje nós vamos falar uma história muito legal, que eu gosto. A história dos números. A nossa aula hoje é de matemática. Vamos falar da história dos números. Você sabia que os números têm uma história? Pois é, eu sei que você já sabia, né? Mas eu vou falar mesmo assim, porque eu sei que você também gosta de histórias, né? Então, lá na pré-história, há muitos anos atrás, há mais de 30 milhões de anos atrás, não existiam os números, sabia? Pois é, os nossos antepassados, eles contavam fazendo risquinho nas pedras, fazendo risquinho em madeira, em ossos. Quando eles iam pescar ou quando iam caçar, para cada caça que eles capturavam, eles faziam risquinho. Aí eles sabiam quantas caças eles haviam caçado, né? E da mesma forma, quando ia pescar, eles faziam dessa forma. Cada peixe que pegava fazia um risquinho. Mas aí eles começaram a produzir alimentos, cereais, a plantar e a criar seus próprios animais. Então, eles inventaram uma forma mais moderna de que os risquinhos. Eles passaram a contar com pedrinhas, Todas as vezes que eles queriam contar, eles usavam pedrinhas, um recurso que tem na natureza, que eles usavam. Um exemplo aqui, eles criavam animais, né? Aqui tem exemplo de ovelhinhas, mas poderia ser qualquer outro animal, podia ser porcos ou vacas, né? Então, para cada animal que saía do curral, eles botavam uma pedrinha no saco. Cada animal que saía, botava uma pedrinha no saco. Quando os animais chegavam, para cada animal que entrava, a pedrinha saía do saco. Cada animal que entrava, a pedrinha saía do saco. Aí eles sabiam quantos animais tinham saído e quantos haviam chegado, né? Era uma forma de contagem da época. Mas daí surgiu, né, os números. De acordo foi evoluindo a produção, foi surgindo os numerais. E foi então que surgiu os números naturais, os números de 0 a 9. São os números naturais e eles são infinitos, sabia? Pois é. 0, 1, 2, 3. Olha só como é fácil. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você sabia que com esses números aqui eu posso formar o número que eu quiser? Pois é. Por exemplo, se eu quero formar o número 84, como é que eu vou fazer? Dessa forma aqui, 84. Se eu quiser formar o número 31, olha só. Se eu quiser formar o número 97, tá vendo? É fácil demais. Se eu quiser formar 132, vou pegar o 1, o 3 e o 2 e vou formar o numeral 132. Então é dessa forma que surgiu os números. E os numerais, a partir desses aqui, são infinitos, sabia? Não tem fim, pois é. São infinitos. Já imaginou, se não fossem os numerais, como a gente poderia, por exemplo, ver a hora, né? Olha só, como a gente poderia ver a hora no relógio sem os numerais? É difícil, né?
Como a gente poderia contar dinheiro? Olha só, como a gente poderia contar dinheiro sem os numerais? Olha só, eu sei que eu tenho aqui, ó, R$2 por causa do número 2. Eu sei que eu tenho R$5 por causa do número 5. Eu sei que isso aqui é R$10 por causa do número 10. E sei também que aqui é R$20 por causa do número 20. E sei que isso aqui é R$50 por causa do número 5. Você tá vendo a importância dos números? Pensa aí, se a gente for comprar um sapato e não saber o número, como é que a gente vai ficar? Se a gente entrar numa loja para comprar uma roupa, falar assim, qual é o seu número? Eu não sei. Se eu não conhecesse os números, pensa aí, qual a roupa que você ia usar? Uma roupa bem grandona ou uma roupa pequenininha, não era mesmo? Então, os números são muito importantes para a nossa vida. Onde a gente estiver, lá estão eles. Já imaginou como seria a nossa vida se não fossem os numerais? Muito difícil, né? Como é que a gente ia saber qual número de roupa a gente usa, né? Como é que íamos saber qual número de sapato? Como é que íamos saber quantos anos a gente tem, né? Que no nosso bolo de aniversário tem que ter a velhinha, né? Dizendo quantos anos a gente está completando. Como é que a gente ia saber a hora, o dia, o ano? Então, sem os numerais seria muito difícil. Os numerais é muito importante para nós. E a partir dos números naturais, eu posso fazer qualquer número, eu posso contar qualquer outra coisa. E nós temos uma máquina de calcular maravilhosa, ó. Deus nos deu 2 mãos e 10 dedos, que a gente pode, ó, se a gente não souber, não é mesmo? Podemos contar. Então, vamos fazer aqui uma sequência de 2 em 2, pra gente ver pra gente ver como é que faz pra gente contar, não é? Se é difícil, mas não é, super fácil, olha só. Eu tenho aqui R$2. Com mais R$2, 4, né? 2 mais 2 é 4. Com mais 2, 6. Com mais 2, 8. Com mais 2, 10. Então, eu tenho R$10, contando uma sequência de 2 em 2. Se eu fosse contar uma sequência de 5, como seria aqui? Seria assim, ó. Eu tenho R$5. Com mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20, né? Então, essa é uma sequência de 5 em 5. Poderia contar a sequência de 10 em 10, né? Eu tenho aqui também, a gente pode fazer o exemplo, ó. Como é que eu vou saber quanto tenho aqui? 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40, com mais 10, 50, porque eu sei que a sequência é dessa forma. Poderia contar também notinhas de 20, olha só que legal. De R$20. Eu tenho 20. Com mais 20, 40. Com mais 20, 60. Com mais 20, 80. E com mais 20, 100. Eu tenho R$100 contando de 20 em 20. Tá vendo aí como é fácil? Então, isso se chama sequência, quando a gente conta o mesmo número e vai somando o mesmo número. Se chama sequência numérica. Quero organizar minhas presilhas para colocá-las nessas caixas. Mas acho que todas juntas não vão caber. Não, por isso quero uni-las em grupos de 10. E isso é um pouco difícil para mim. Você me ajuda, Matias? Lu, esta semana na escola estivemos fazendo exercícios de como chegar ao número 10, utilizando diferentes formas. Crianças, vejam que coloquei umas cartas no quadro. Essas cartas têm um número. Vocês vão ter que juntar cartas que o resultado seja 10. Mas não podem repetir mais de 2 vezes os mesmos números. Eu conheço, professora. O 5 mais outro 5 dá 10.
O 5 mais outros 5 dá 10. Sim, Michael, muito bem. Eu sei outra. 4 mais 4 mais 2 também dá 10. 4 mais 4 mais 2 também dá 10. Perfeito. Você já sabe quantas presilhas tem? Sim, já contei. Tem um total de 29. Quantas caixas você tem? 3. Já percebi que 2 caixas estarão completas. E na terceira, ficará faltando uma presilha para chegar ao 10. E como você vai organizá-las? Tenho 15 brancas e 14 coloridas. Então, coloco 10 brancas em uma caixa, 10 coloridas em outra caixa. Na terceira, coloco as 9 que sobram. Se eu comprar a que eu vi, completo a caixa com 10 presilhas. Muito bem, Lu!